Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e no programa de hoje nós vamos conversar sobre as ações da Assessoria de Relações Externas da Unesp. Nosso convidado aqui no estúdio é o assessor-chefe da Arex, o professor José Celso Freire Júnior. Professor José Celso, é um prazer novamente recebê-lo em um programa da TV Unesp. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui e contar para vocês um pouquinho o que a gente vem fazendo e os planos que a gente tem para o desenvolvimento desse trabalho na Assessoria de Relações Externas. Professor, pensando no trabalho da Assessoria de Relações Externas, está vinculado muito à internacionalização da universidade, que vem como uma meta da gestão do professor Durigan. Eu gostaria que o senhor apontasse como que tem caminhado, nesses 2 anos da gestão do professor Durigan, o desenvolvimento voltado para a internacionalização. Como você falou, o nome da assessoria é Assessoria de Relações Externas, mas ela trata do relacionamento da universidade com seus parceiros institucionais, mas verdadeiramente a questão da internacionalização é a questão central das atividades que a gente desenvolve na assessoria. Eu queria citar algumas ações que a gente vem desenvolvendo. Eu comecei o meu trabalho junto com o professor Herman e agora estou continuando com o professor Durigan, e esse trabalho vem evoluindo ao longo dos anos, né? E nesses 2 primeiros anos do professor Durigan, eu acho que a questão central para a gente foi a questão de uma institucionalização, de um aprofundamento da estratégia de internacionalização que a gente foi construindo, que a gente foi desenvolvendo nos 4 primeiros anos do mandato do professor Herman, né? Eu vou citar uma questão que para mim ela é muito importante, que é a questão da construção de parcerias estratégicas para a universidade. A universidade tem hoje mais de 300 acordos de cooperação assinados. Muitos desses acordos, eles não se traduzem em ações concretas, eles têm como objetivo uma mobilidade de um estudante ou um professor ou algumas pequenas ações que são desenvolvidas. Como se o intercâmbio fosse a única ação possível nesse sentido. Como se o intercâmbio fosse a única ação. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito para mostrar para as pessoas que internacionalização, o intercâmbio, é um fator da internacionalização. E não é o fator mais importante da internacionalização. Evidentemente, não existe internacionalização sem intercâmbio. Mas a internacionalização vai muito além da questão do intercâmbio. E essa estratégia que a Arex tem implantado nesses anos é exatamente para vislumbrar e firmar essas parcerias que são fundamentais. Então, o que a gente entende é que, logicamente, nós não vamos deixar de cooperar e de fazer o que for necessário para que esses acordos que envolvem ações pontuais eles se desenvolvam, mas que a gente tem que começar a trabalhar parcerias estratégicas. E o que seriam parcerias estratégicas? Parcerias estratégicas são parcerias nas quais a Unesp vai investir recursos para desenvolver ações não pontuais, mas ações institucionais de cooperação acadêmica, das quais vão fazer parte, logicamente, mobilidade, mas vão fazer parte também trabalhos de pesquisa conjuntos, troca de professores, construções no futuro de diplomas conjuntos, algo muito mais consequente do que simplesmente uma parceria baseada em mobilidade, seja de um professor, seja de um aluno. Como é que a gente está fazendo isso, né? Existem milhares de instituições no mundo. A gente está tentando desenvolver parcerias com as instituições que estão melhor ranqueadas nos rankings internacionais. A questão dos rankings é bastante controversa, mas uma coisa que todas as pessoas, as que são favoráveis e as que são desfavoráveis a rankings concordam, é que eles medem algumas coisas. Então, na construção dessa parceria, a gente está trabalhando e procurando desenvolver parcerias institucionais com instituições que estão bem relacionadas com a gente. Como que a gente tem feito isso? Qual foi a estratégia que a gente desenvolveu para conseguir construir essas parcerias? A gente tem feito missões de pesquisadores da Unesp, de 8 a 10, com representantes da reitoria, a países. Então, a gente escolhe algumas instituições,
trabalha com essas instituições para construir uma visita, um calendário de visitas, e aí vamos até essas instituições, fazemos uma apresentação institucional da Unesp e depois, via de regra, a visita se desenvolve numa tarde ou num dia, e os nossos pesquisadores que aí vão conosco nessas missões, eles passam, por exemplo, uma tarde apresentando quais são as potencialidades que a Unesp tem na área de química ou na área de linguística ou na área de políticas públicas e apresentando, discutindo com pesquisadores das instituições visitadas. Depois que eles voltam, a gente faz uma avaliação do que aconteceu, aonde as parcerias têm maior potencial de serem desenvolvidas, e aí, futuramente, a gente organiza workshops. Sejam workshops aqui no Brasil, onde os pesquisadores que nós visitamos, ou grupos desses pesquisadores vêm, e nós organizamos esses workshops aqui no Brasil. Nesses workshops organizados no Brasil, participam os professores que foram das missões, mas não só eles, professores que trabalham naquela área, mas também alunos de doutorado, alunos de mestrado, alunos de pós-doc, que apresentam em 2 dias o que eles fazem, quais são os interesses que eles têm. Tudo isso visando um aprofundamento dessas parcerias. Então, em 2013, por exemplo, os países visitados foram Canadá e Estados Unidos. No primeiro semestre, a gente visitou instituições do Canadá e no segundo semestre, a gente visitou instituições dos Estados Unidos. No ano passado, em 2014, o país escolhido foi a Austrália. De todos esses países visitados, a gente tem ações concretas que se desenvolveram com instituições de primeira linha, avaliadas pelos rankings internacionais. Então, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente tem um projeto muito bacana que a gente conseguiu com a Universidade de Purdue. E esse projeto foi uma chamada dos Estados Unidos e da Inglaterra, do Reino Unido, para concorrer a recursos da ordem de $200 mil. Para você ter uma ideia, o nosso parceiro nos Estados Unidos era Purdue e na Inglaterra uma universidade chamada De Montfort, uma universidade pequena, mas foram submetidos 300 projetos no mundo inteiro e selecionados 20. E a Unesp está entre os 20. Mas, não sei se é mais, mas adicionalmente ao benefício de ter o desenvolvimento desse projeto, você tem a projeção que isso dá. Porque as instituições lá fora vão ver quem ganhou o projeto. E ganhar um projeto que é altamente concorrido beneficia a imagem da instituição, que é uma coisa importante nesse mundo da internacionalização. Mas isso é um exemplo do que é mais do que simplesmente um aluno da Unesp que está indo para lá. Ficar durante um tempo, desenvolver um estudo e voltar para cá. E voltar. Esses projetos, nós organizamos workshops. Através desses workshops, hoje a gente já tem parcerias, doutorados em cotutela sendo desenvolvidos. A gente já está recebendo professores de lá para participar dos nossos programas de pós-graduação. Nós estamos enviando os nossos professores para workshops similares que os nossos parceiros organizam. Então, os nossos professores vão, 1, 2 professores, e lá eles encontram com pesquisadores na instituição, eles encontram com alunos de doutorado, eles encontram com alunos de pós-doutorado das instituições visitadas, e isso vai sedimentando cada vez mais essas parcerias, né? Buscando um desenvolvimento, um aprofundamento da cooperação em pesquisa. Todas as análises mostram que artigos publicados em cooperação com instituições internacionais, eles são muito mais citados do que artigos publicados com instituições de um único país. Então, isso é um dos objetivos. O objetivo é construir uma imagem, o objetivo é desenvolver e qualificar cada vez mais a ciência que é desenvolvida na Unesp, através do que compete à Arecs, da construção dessas parcerias internacionais. Uma outra grande ação está vinculada ao programa Ciências Sem Fronteiras, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta.
Estamos de volta com Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre as ações da Assessoria de Relações Externas da Unesp. Professor José Celso, a gente comentava sobre essa institucionalização da internacionalização, as parcerias e os convênios que são feitos com outras universidades, mas é importante, assim como o senhor havia dito, que isso se torne uma ação global para que a Arex possa, de certa forma, junto a essas universidades, beneficiar o maior número de alunos no nível de graduação e pós-graduação da universidade. Exatamente. Hoje existem inúmeras ações que são desenvolvidas de forma pontual por pesquisadores, seja porque eles tenham feito um doutorado fora, seja porque eles se encontraram em algum momento da sua vida acadêmica com o pesquisador e criaram laços e continuam a desenvolver esses laços. Mas uma coisa que a gente gostaria muito é de institucionalizar essas parcerias individuais de uma certa maneira, de tal forma que essas parcerias pudessem beneficiar não só um grupo circunscrito, aquele orientador ou aquele programa de pós-graduação, pesquisador, mas que isso pudesse subir e ao subir conseguir alcançar o maior número de pessoas. Então, a gente tem trabalhado também na questão de tentar institucionalizar parcerias bem desenvolvidas. Então, a gente sabe e tem um levantamento feito de professores que têm projetos internacionais. Esses projetos internacionais, muitas vezes, a administração não toma conhecimento deles. E não porque tenha que controlar ou por alguma outra coisa qualquer. Uma das razões, por exemplo, é que dá visibilidade à universidade, a gente saber do que está acontecendo. Não numa questão quantitativa, mas também da qualidade dessa parceria e de E nesse sentido, tentar auxiliar os pesquisadores na captação de recursos externos. Existem muitos recursos, por exemplo, na Comunidade Econômica Europeia, que podem ser captados através de desenvolvimento de projetos. Então, essa institucionalização tem passado também pelo apoio da assessoria no desenvolvimento desses projetos internacionais. Então, a gente tem visto um crescimento que ainda não é exponencial como a gente gostaria, mas que aconteceu e que está acontecendo, de submissão de projetos à captação de recursos externos, seja nos Estados Unidos, seja na União Europeia, onde existem fundos muito importantes para o desenvolvimento dessa parceria. A gente gostaria também de motivar mais gente a participar desses projetos, a motivar mais gente a se envolver com a ação da internacionalização e na busca de parcerias. Então, na verdade, é um pacote completo. A gente constrói uma parceria, a gente pega partes de cooperações já existentes e tenta transformar essas cooperações existentes em cooperações institucionais e depois tenta de novo devolver isso para a comunidade. Dissemina para todos os outros cursos que da isso universidade. Cada vez mais cresça e atinja mais gente dentro da instituição. Porque um pouco dessa motivação e até mobilização vem, em parte, pelo Programa Ciências Sem Fronteiras, também, que é uma outra grande ação na qual vocês estão envolvidos. Sim. O Programa Ciências Sem Fronteiras é um programa muito importante dentro da estratégia de internacionalização de todas as universidades brasileiras. Ele começou com um programa de mobilidade e eu acho que ele mirou uma coisa e acertou uma outra coisa muito maior. E que é positivo, né? E que é muito positivo. Então, por exemplo, embora quando as pessoas pensam no Ciências Sem Fronteiras, elas pensem unicamente nos alunos que estão se movendo, o fato de eu ter um aluno meu, que no caso da Unesp, eu vou te dar os números, ele é muito bem selecionado, ele é um aluno muito bem qualificado, ele indo para uma instituição estrangeira, ele está se transformando no embaixador da Unesp nessa instituição. Então, hoje a gente recebe delegações estrangeiras na Unesp e dos fatores que fazem com que elas venham nos visitar são os nossos estudantes que estão lá. E uma brincadeira que eu faço, que eu tenho feito em todos os lugares onde eu vou, é que se eles estão recebendo alunos muito bons, é porque pelo menos uma participação que seja mínima, logicamente brincando, a universidade tem, ela contribuiu naquela formação. E as pessoas percebendo isso, estão vindo e a simples ida de um estudante está sendo a porta para se construir as parcerias que eu comecei a falar
no bloco anterior. Nesse sentido, Ciência Sem Fronteiras está sendo fabuloso. Ele tem uma série de questões a serem resolvidas para que se torne melhor ainda, mas ele foi muito importante. E dentro da Unesp ele tem um crescendo, ele vem num crescendo. A questão dos números. Então, por exemplo, na última chamada, na chamada do último bloco do Ciências Sem Fronteiras, que foi no final do ano passado, a gente teve mais de 1.200 candidaturas e nós selecionamos mais de 900 alunos que foram, então, encaminhados à seleção final, que é feita pela CAPES e pelo CNPq. A gente está aguardando esses números, mas ele vem num crescendo ao longo dos últimos anos. Nesse sentido, e aí isso faz com que a Unesp tenha essa visibilidade junto às outras instituições e aí suba também nos rankings internacionais, que é uma outra ação de vocês para caminhar, garantir essa visibilidade e a qualidade da instituição. Exato. Então, a questão dos rankings, de novo, eu já comentei, ela é bastante controversa. A comunidade europeia está desenvolvendo seus próprios rankings e a questão, por que eles estão desenvolvendo? Porque eles querem medir coisas específicas. Então, os rankings medem coisas específicas. Como eu estava falando, o tema da internacionalização, como tópico de pesquisa, ele está presente no universo da pesquisa internacional. E a gente tem participado de eventos fora do Brasil, e uma das coisas que a gente tem falado bastante é que querer comparar uma universidade latino-americana e brasileira, que tem objetivos sociais, que tem compromisso e comprometimento social, com uma universidade como Harvard, por exemplo, é uma comparação impossível de ser feita. Harvard dedica 100% dos seus recursos ao desenvolvimento de pesquisa, ela não tem... Tudo bem, ela tem um programa de bolsas, mas não passa perto do comprometimento social que tem as universidades da América Latina. Então, de uma certa maneira... a própria necessidade do país mesmo. Exatamente, do comprometimento com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento da região, no caso da Unesp, com o desenvolvimento da região onde ela está presente. Então, fechando esse parênteses, a questão dos rankings ela é bastante complicada, mas ela mede alguma coisa. E no que ela mede, a Unesp está se beneficiando, não se beneficiando, ela está melhorando nos rankings. Para citar dois rankings, dos dois mais importantes do mundo, da Times Higher Education, a Unesp está entre as 100 melhores universidades do mundo dos países dos BRICS. É uma coisa importante isso daí. Um outro ranking bastante interessante, que é o da QS, a Unesp é a 9ª melhor universidade da América Latina. Logicamente, isso não é trabalho da ANEX. Embora, numa iniciativa bastante integrada, a gente tenha desenvolvido um grupo para responder a rankings. Para você participar de um ranking, existe um questionário que as pessoas não fazem ideia da complexidade que aquilo tinha. E antes isso não era feito, tinha uma pessoa que respondia aquele questionário. Agora tem toda uma equipe. Agora tem uma equipe que faz uma busca de dados, que entra em contato com as empresas que fazem os rankings, que tentam entender os critérios que as pessoas... o que elas estão querendo saber. Quer dizer, a Unesp não se redirecionou para fazer alguma coisa que vá posicioná-la melhor nos rankings. O que ela está fazendo é respondendo melhor os rankings. Logicamente, todo o desenvolvimento da pesquisa que tem sendo feita, os números da internacionalização, a ida, a vinda de alunos que tem crescendo, que vem crescendo, isso contribui para a melhoria da Unesp dentro dos rankings. Mas é toda uma questão de visibilidade para a instituição, e que é muito importante. A gente precisa ser visto e a gente precisa ser enxergado como uma instituição de qualidade. As pessoas acham que não tem nada, mas até para eu prestar contas para a sociedade, a visão que as pessoas e que as instituições têm da Unesp é importante. Se as pessoas têm uma visão boa e bem qualificada da Unesp, mostra que a Unesp está cumprindo com o seu papel. Logicamente com o seu papel social, mas também com o seu papel como desenvolvedora de ciência. E aí, dentro dessa perspectiva, algumas ações já previstas para 2015, e sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Eu estou aqui há 12 anos,
fiz agora recentemente. Comecei aqui trabalhando na área de mobilidade, né, quando a gente começou a estruturar a mobilidade internacional na Unesp. E há 3 anos o professor Celso decidiu criar uma área de projetos para a gente poder desenvolver novas atividades, para trabalhar com agências internacionais ou governos. Então a gente tem feito essa ação de desenvolvimento de novas atividades internacionais, né? Então basicamente a gente trabalha com os projetos da Comissão Europeia, com projetos do governo federal, né, de incentivo à capacitação linguística. Também a gente faz projetos internos com o Conselho Britânico. Enfim, todas as atividades que levam à mobilidade docente, discente e de técnicos administrativos, a gente antecipa, né, fazendo os projetos. Então, a Comissão Europeia, que é nosso grande parceiro internacional, está lançando um novo projeto, que é o Erasmus+. Então, a gente está entrando de cabeça nesses projetos, a gente tem que estudar muitos projetos, se capacitar, fazer cursos, enfim. A gente está trabalhando nos Erasmus+, e também nas atividades do governo federal. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com o assessor-chefe da Arecs, o professor José Celso Freire Júnior. Professor, dentro dessa perspectiva da internacionalização, dos programas nos quais a Unesp tem se posicionado muito bem, o Ciências Sem Fronteiras é um grande exemplo disso, como nós comentamos anteriormente, a internacionalização ela tem um cunho científico, vamos assim dizer, ela deve ser entendida enquanto ciência e isso é uma das, vamos dizer assim, entre aspas, brigas que a Arecs tem comprado dentro dessa perspectiva. Então, exatamente. Eu sou presidente de uma associação, essa associação chama FAUBAI, é a Associação Brasileira de Educação Internacional, e uma das ações que a gente tem desenvolvido é mostrar para as instituições que internacionalização pode ser tratada como ciência. A gente tem, dentro da FAUBAI, viabilizado, por exemplo, a participação de instituições brasileiras em eventos internacionais. A gente tem trabalhado junto com o Ministério da Educação para levar reitores para participarem desses eventos, porque a gente entende que é importante que a instituição, de uma forma institucionalizada, consiga ver a internacionalização muito mais do que mobilidade, que ela pode ser analisada como ciência e, como ciência, ver que benefício a instituição pode receber quando se envolve com processos de internacionalização. Isso dentro da Arecs, a gente tem traduzido de algumas formas. Então, por exemplo, funcionários da Arecs têm participado de eventos, a gente tem trabalhado bastante para viabilizar a participação desses funcionários. A gente desenvolveu alguns programas de mobilidade para funcionários. Então, a gente tem funcionários de unidades da Unesp que também têm ido ao exterior. A gente tem recebido gente do exterior que vem trabalhar na Unesp por 15 dias, por um mês. Isso cria uma interação, isso cria uma cultura de internacionalização. Isso vai disseminando essa ciência, isso vai disseminando conhecimento sobre o que é internacionalização dentro das nossas unidades. E aí, com esse pensamento, tem algumas ações previstas agora para 2015. Então, dentro das ações previstas, a gente tem um trabalho muito grande para aumentar cada vez mais a participação da Unesp dentro do Ciências Sem Fronteiras, né? Talvez o maior problema dentro do Ciências Sem Fronteiras para todas as instituições do Brasil seja a questão dos idiomas, que é uma barreira, a barreira linguística. A maior barreira que é enfrentada, né? Então, para solucionar esse problema, a gente desenvolveu alguns projetos. Por exemplo, a gente tem um projeto de ensino de inglês, que a gente trabalha junto com o British Council, trazendo pessoas do exterior, pessoas que, no caso do British Council, alunos de doutorado que estão estudando para serem professores de inglês, língua estrangeira. Eles não são professores de inglês, eles são professores para ensinar estrangeiros a aprenderem inglês. Essas pessoas vêm ao Brasil e a gente está colocando essas pessoas em algumas unidades, dando cursos de inglês. A gente tem um programa similar com o Consulado da França aqui em São Paulo, onde a gente também traz estudantes de mestrado da França para ensinar em francês. Também são estudantes de mestrado que estão se especializando em ensino de francês, língua estrangeira. Então, não é uma pessoa francesa que estuda biologia que vem dar aula de francês. É uma pessoa que está estudando para se tornar professor daquela língua. Esse programa ele tem um sucesso enorme. A gente tem muitas inscrições. A gente está trabalhando dentro do Ciências Sem Fronteiras. O governo criou o programa Idiomas Sem Fronteiras. Então, por exemplo, a gente está oferecendo provas
de medição do conhecimento de idiomas para essas pessoas fazerem, daí saberem se estão aptas ou não a fazer o TOEFL ou o IELTS, por exemplo. Então, a gente vem desenvolvendo essas questões da melhoria do idioma para que cada vez mais as pessoas possam participar. Logicamente, a gente está fomentando, o Ciências Sem Fronteiras, as pessoas conhecem muito a questão da mobilidade dos alunos, mas existem recursos para doutorado pleno, que no caso da Unesp, a gente, embora divulgue isso, não cria parcerias, não é um foco, mas os doutorados sanduíche, por exemplo, a gente quer cada vez mais divulgar e envolver alunos do doutorado nesses programas. Mas também trazer gente para o Brasil. A gente desenvolveu, e o ano passado foi o primeiro ano, de oferecimento de cursos em inglês. Dentro da pós-graduação? Dentro da pós-graduação, isso foi uma ação pioneira no Brasil. Não existe nenhuma outra instituição no Brasil que tenha um programa institucional de desenvolvimento de cursos em inglês. Nesse ano de 2015, a gente vai criar um novo núcleo de disciplinas em estudos brasileiros, que é uma coisa que é bastante buscada no exterior. Não só ciências humanas, mas também o que é a economia brasileira, o que é a indústria brasileira, como é a indústria sucroalcooleira, por exemplo, do Brasil. Então, conhecimentos sobre o Brasil. Então, desse ano, a gente vai desenvolver um novo programa, um novo núcleo de disciplinas em inglês na questão de estudos brasileiros, mas talvez a coisa mais importante que a gente vai fazer, que a gente já começou no final do ano passado, é fazer uma reestruturação do setor de internacionalização da universidade. A gente entende que isso foi crescendo e se institucionalizando, que a gente precisa remodelar a maneira como é feita. Então, a gente enviou no final do ano passado aos órgãos colegiados a criação de 2 conselhos, um conselho superior e um conselho executivo. O conselho superior ele vai ser composto pelos pró-reitores, pela vice-reitora, por mim, e ele vai pensar, e importante, 3 especialistas externos à Unesp, então ele vai pensar e discutir a estratégia de internacionalização, e o Conselho Executivo vai ser composto por membros das pró-reitorias, mas por um pesquisador de cada uma das áreas definidas pelo CNPq como áreas, de tal maneira que a gente cria uma capilaridade dentro das unidades. E institucionalizaremos os escritórios regionais de internacionalização, na verdade, ERIs. ERIs, que são e que atuam como o braço da Arecs em cada uma das unidades. Então, talvez, ao final desse ano, espero que a gente tenha, de novo, uma nova estrutura e que a partir dessa nova estrutura a gente consiga aí avançar cada vez mais. Professor, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação e convidá-lo para retornar à TV Unesp para que a gente possa divulgar cada vez mais e fomentar essas ações em prol da internacionalização e da qualidade da universidade. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de contar um pouquinho do que a gente faz e desenvolve na assessoria de relações externas. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui e acompanha a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.